Centríolos. No citoplasma das células animais, encontramos dois cilindros formando um ângulo reto entre si. São os centríolos. Eles estão localizados em uma região mais densa do citoplasma, próxima ao núcleo. Essa região chama-se centro celular ou centrosomo. Cada centríolo é formado por microtúbulos de proteínas semelhantes aos encontrados no citoplasma. No centríolo, os microtúbulos estão dispostos de modo característico, ou seja, há sempre 9 grupos de 3 microtúbulos formando a parede do cilindro. Os centríolos podem se autoduplicar, isto é, orientar a formação de novos centríolos a partir dos microtúbulos do citoplasma. Também ajudam na formação do fuso acromático e dos cílios e flagelos. Portanto, os centríolos têm fórmula geral 9:3. Formação do fuso acromático. Quando começa a divisão celular, observamos a presença de 4 centríolos, envolvidos por um conjunto de microtúbulos, as hastes. À medida que o processo de divisão continua, cada par de centríolos se afasta, migrando para os polos da célula. O fuso acromático é formado por microtúbulos que começam a se organizar a partir do centro celular, que, por isso, é chamado de centro organizador de microtúbulos. Este centro funciona como uma espécie de âncora para o início do processo de formação do fuso acromático. Durante a divisão da célula, os cromossomos ficam presos ao fuso e sua movimentação é provocada por alongamentos e encurtamentos dos fios do fuso. Nas células vegetais, onde o centríolo está ausente, as fibras do fuso acromático partem de uma região onde há uma concentração maior de microtúbulos. Por isso, os centríolos podem não ser essenciais para a formação do fuso. Acredita-se que, de alguma maneira, eles facilitam essa formação. Formação dos cílios e flagelos. A presença dos centríolos é obrigatória para a formação dos cílios e flagelos encontrados em algumas algas e em certos protozoários e em determinadas células animais, inclusive os espermatozoides. Tais estruturas realizam movimentos capazes de provocar correntes no ambiente líquido onde não estão mergulhadas as células. Tais estruturas realizam movimentos capazes de provocar correntes no ambiente líquido onde estão mergulhadas as células. As correntes podem ser usadas para locomoção, captura de alimentos e, no caso das vias respiratórias humanas, para a expulsão de partículas estranhas ao corpo. Através do microscópio eletrônico, vemos que os cílios e flagelos têm a mesma estrutura. Ou seja, a única diferença é que os cílios são curtos e numerosos, enquanto os flagelos apresentam-se longos e em pequeno número. Ambos são formados por encadeamento de microtúbulos e proteínas contráteis, envolvidos por uma projeção de membrana plasmática. Ora, preste atenção, a arrumação é bem característica. Há sempre 9 pares de microtúbulos periféricos e um par central. Além da tubulina e dos microtúbulos, encontramos também a dineína, importante proteína da movimentação dos cílios e flagelos. Bom, a base dos cílios e flagelos contém uma estrutura bastante semelhante ao centríolo. O corpo basal, também chamado de corpúsculo basal ou de cinetossoma, essa estrutura orienta a arrumação dos microtúbulos de modo a originar os cílios e flagelos. Só repassando, lembrem, cílios e flagelos, fórmula 9:2, com 2 microtúbulos centrais. Diferente de centríolos, onde a fórmula é 9:3, sem os microtúbulos centrais. Então, isso é um dado interessante, ajuda a acertar uma questão a nível de vestibular. É isso aí.